Olá pessoal, tudo bem? Abid Jalil Belshot. Gostaria muito de você assistir esse vídeo até o final. Me perguntaram muito porque eu versei sobre a questão dos requisitos e os efeitos de uma suposta intervenção militar que o país pudesse sofrer com esses movimentos que o país vem passando, essas paralisações, essas pessoas se organizando, buscando de alguma forma ver a movimentação do Estado do União, país, para ver uma resposta em relação a essa última eleição. O que me convidaram a falar foi falar sobre o STF, foi falar sobre a questão da Constituição, direitos e garantias. E aí, por muito pedir, as pessoas me falando, me comentando, eu achei super interessante. Deixa-me identificar. Eu sou Abid Jalil Pereira Belshot Filho, sou advogado, eu sou especialista em constitucional, sou apaixonado por direito constitucional. Eu sou uma pessoa que verso muito sobre os direitos fundamentais e as garantias, até porque a Constituição da República ele garante como causa pétrea muitos artigos, entre eles a Constituição da República, em seu artigo 5º. E o que me traz a falar com você hoje é muito interessante e gostaria que você assistisse. As pessoas perguntam muito sobre a questão se o Brasil houve ou não intervenção militar, se houve ou não ditadura militar 1964 a 69 com os efeitos a 85. Deixa eu brincar, qual é o efeito de uma intervenção militar de pronto? Há uma diferença entre uma e outra. A primeira diferença é se o exército ele toma a iniciativa de forma deliberada, versando a questão do segurança nacional, o direito constitucional, que não pode o país ser colocado em risco, a segurança jurídica e as instituições, principalmente o exército, colocar-se em risco em detrimento da vontade de um pouco, se não de uma maioria. Então a ordem constitucional ela tem que prevalecer, o país não pode ficar em risco, até porque o país ele é signatário de vários tratados e convenções a nível mundo. Não pode adestrir à vontade de um ou outro, de um grupo isolado, senão de pessoas que queiram usar de todas as formas, fazer com que as pessoas se tornem analfabetas, políticos funcionais, inocentes aos políticos, objeto de uso deles, inocentes úteis a políticos, objetos como se fossem marionetes para ir para um lado e para o outro, se ao menos ter o mínimo requisito para pensar, analisar o que pode estar acontecendo, o que de fato precisa acontecer para que de alguma forma possa se entender o que seria uma intervenção militar. Primeiro que o exército tem que ser convidado, senão o exército de forma deliberada toma a iniciativa, vendo que o país precisa ser protegido, principalmente a Constituição, as causas pétreas, que é a pirâmide base de um país, não pode estar adstrito à vontade de quem quer que seja, quem quer que esteja no poder. Desta forma, se discute muito o que aconteceu em 1964 a 69. De hipótese nenhuma, nós não podemos nos curvar ao que está acontecendo no país. De hipótese nenhuma. Nós temos que parar para pensar o que foi que aconteceu em 64 a 69 com os efeitos 85. Ou então Ulisses Guimarães, pensando no melhor para o país, naquele primeiro momento, ele convidou o exército para que uma transferência por documento, transferindo o poder do país para o exército. Então o exército passou a tomar conta do país. Desta feita, quem manda é o exército a partir daquele momento. Não se pode olvidar o país ser dominado pelo exército e pessoas querer continuar legislando, querer continuar nos cargos, se não no poder, querendo transformar a extensão de suas casas, as coisas que aquilo já foi transferido. E o que aconteceu foi transferido em ata, feito no Senado Federal. Então o que aconteceu naquela época não foi uma derrubada de governo, foi uma transferência de poder. O que aconteceu depois, os achaques, as violências, os desrespeitos aos direitos humanos, pode ter certeza que o país teve que enfrentar muitos anarquistas que não queriam a Constituição, que não quer respeitar a Constituição do país. Nós temos uma base onde a sociedade ela tem que usar como parâmetro para a organização do país. E não diferente do que antes, nós temos hoje uma Constituição que inclusive é uma das mais rígidas do país. Não me pergunte porque a Constituição já sofreu centenas de modificações e emendas. Penso que já parou
porque a Constituição da Argentina, inclusive, nunca teve modificações. Eu estive na festa dos 200 anos da Constituição da República da Argentina e não teve nenhum momento diferente senão comungar o texto base original de 200 anos atrás. Desta feita, as pessoas ficam enfrentando temas, falando às vezes coisas alheias, sem desconhecimento do causa. Observe o que fez Che Guevara nos outros países, junto com Fidel Castro, que houve derrubada de poder. Derrubar o poder, o exército vem, os anarquistas vêm, quiçá um grupo, e vem e derruba o presidente. A partir dali ele passa a ter o domínio do presidente. Desta feita o Brasil foi diferente. O exército foi convidado a ir ao Congresso, assinar uma ata, tem um documento registrado, aonde então Luiz Guimarães, ele transferiu o poder para o exército e disse: a partir desse momento, o domínio do exército e todas as forças do país, quiçá a legislação, tudo o que está acontecendo, passa sob o domínio do exército. Daí o exército começou a dominar. Infelizmente teve um grupo de anarquistas que quiseram enfrentar o exército e ele teve que usar a força necessária. Se foi ou não certa a força necessária, se foi ou não excesso de força, se foi ou não o país responder pelos problemas causados pelos militares naquela época, observe que o militar ele não fez nada de mal, se não proteger o país. Entenda, o país não pode ficar a mercê, como se fosse numa cuia, para ficar de um lado para o outro na mão dos algozes, dos vivos, desproporcional, dos descabidos, dos improbos, dos perversos, dos desumanos, de pessoas que procuram fazer a extensão de suas casas. A administração pública se alvoroça nos poderes, cria como isso fosse a extensão de suas casas, cria um âmbito como se aquilo fosse agora um trabalho, para que eles possam se estender e perpetuar no poder, como ficam muitos, 7, 8, 10, 12, 15 mandatos, às vezes tem tempo até para aposentar com o regime geral de previdência, e ficam aí aplicando desta forma. Nós precisamos inverter esses polos, nós não precisamos ficar a mercê, refém de administração pública. Eles têm um pseudo poder, eles não têm poder, porque eles estão lá enquadrados na Constituição, no artigo 37. O poder emana do povo, em nome dele deve ser exercido. Qualquer um que for eleito, ele está eleito para exercer e fiscalizar os entes públicos. Todo o dinheiro que está na mão da administração pública são um dos pagadores de impostos. O país, para sofrer uma intervenção militar, como as pessoas estão querendo, obviamente o exército tem que se manifestar e tomar conta e haver derrubada de poder. Em 64 a 69 não houve transferências. As pessoas confundem muito. Se o exército praticou algo que precisa ser corrigido, precisa ser punido, apure-se na esfera competente. Mas o país nunca passou por ditadura militar. O que teve foi atos, quiçá, pode ser atos de atrocidade, considerado de atrocidade, atos perversos, atos que são reprováveis. Agora o Brasil, ele nunca passou de hipótese nenhuma por ditadura militar, derrubada de poder. O que aconteceu foi transferência do poder. Agora eu quero desafiar, se o presidente da Câmara e do Senado, se ele é de fato homem, e se ele entende que o país passou por algum problema relacionado à questão de eleição, quiçá uma insegurança do país, pela segurança constitucional e a segurança do país, que ele convide o exército e diga: estou a convidar o exército para transferir o poder do país para o exército. Diferente disso, o exército teria que se manifestar de forma deliberada e dizer: a partir de agora nós estamos a tomar conta do país. Não pode dessa forma, essa segurança jurídica. Quem conhece do direito constitucional, quem conhece do artigo 142, sabe muito bem que essas coisas não podem acontecer de qualquer forma. Nós que estudamos o direito constitucional, o país tem uma Constituição, inclusive, muito segura. O que ela precisa é ser garantida e efetivada. Porque o aparelhamento da máquina pública, o excesso de privilégio, o tráfico de influência, o moralismo empregado, o comportamento ardio, vil, desproporcional, descabido, desumano. E como eu digo, só existe prefeito corrupto porque existe Câmara de Vereador corrupta. Só existe governador corrupto porque tem Assembleia, deputados corruptos. Só existe presidente corrupto se tiver Câmara de Federal e Senado corrupto.
Não venham transferir dizendo que o país está passando por isso ou aquilo, porque a responsabilidade toda é dos deputados e senadores federais, deputados estaduais e principalmente na ponta dos vereadores, que tem que ser cobrado. O site da transparência tem que estar aí. Quanto custa um vereador na Câmara? Quanto custa um vereador ficar no cargo e querer assombrar as pessoas com pseudo poder, se eles têm uma única obrigação, que é aprovar as leis? Então nós estamos aqui e vou repetir: só existe prefeito corrupto na prefeitura porque existe vereadores corruptos. Do contrário disso, ele seria fiscalizado, cassado, afastado, bloqueado todos os bens e colocar pessoas sérias, justas e honestas. Nós não precisamos de prefeito, nós precisamos de gestores que saibam aplicar e gastar os recursos públicos. Diferente disso, se não houver outra alternativa, pode ter certeza que eu me colocarei no intuito de tomar conta do nosso município, para a partir daí nós defendermos aquilo que é sério, justo e honesto. O país não precisa de ditadura, não precisa de intervenção militar. O país precisa de pessoas certas, justas, honestas, pessoas certas no lugar certo, para acompanhar e fiscalizar a aplicação dos gastos públicos, porque são oriundos dos pagadores de impostos. Quem está falando é Abid Jalil, especialista em direito público, especialista em requisito da administração pública, aprovado em 2 mestrados em políticas públicas, doutorando em direito penal, advogado, bacharel em direito e auditoria de contas públicas. Jequié não precisa, nenhum município precisa de prefeito, precisamos de gestores. Na hora que as pessoas entenderem isso, vai acabar com essa história de que o país precisa de intervenção militar. Nós não precisamos de militares. Militares é para proteger o país, a segurança do país em relação a outros países que precisam respeitar as limitações, os tratados e convenções. Volto a dizer, só tem prefeito corrupto porque tem vereadores corruptos. Se você reclama de um problema no seu município, pode ter certeza, porque parte disso, mais do que responsabilidade, são os vereadores que acobertam e aprovam os gastos dos recursos públicos, e o prefeito acaba desviando e não dando qualidade de vida. Então fica registrado, o país nunca teve intervenção militar, teve derrubada de poder. Agora os comportamentos que foram praticados, isso tem que ser apurado, diferente do que foi com Che Guevara, que derrubou outros presidentes da República sem uma transferência de poder. Pesquisem, olhem e com certeza critique, duvide, fale comigo, escrevam e eu terei o maior prazer. E no próximo tema eu vou falar sobre a questão do comportamento do STF. Com certeza nós temos que fazer um enfrentamento à altura. O país é nosso, nós é nossa casa, e nós não podemos ser transformados em inocentes úteis a políticos, analfabetos a políticos, inocentes úteis a ele, porque aquele que não luta pelos seus direitos são dignos dele. Rui Barbosa estava certo quando ele disse: de tanto crescer a justiça, de tanto crescer a maldade, de tanto crescer as nulidades, de tanto crescer os poderes nas mãos dos maus, chegaria o dia que o homem rir de sua própria virtude e passar a ter vergonha de ser honesto. Nós estamos passando a ter vergonha de ser honesto, de vereadores, de deputados, de senadores e de deputados federais, quiçá de governadores e de presidente da República, que deveria dar qualidade de vida às pessoas. Ficam desviando os recursos públicos e matando as pessoas. A extensão pior, eu diria, do que o próprio nazismo, que matou tanta gente, mas matar em silêncio é muito pior. E aí fica muitas vezes o Ministério Público na inércia, a Justiça na inércia, juízes na inércia, procuradores da República na inércia, juízes federais na inércia, e o povo sofrendo. Então fica registrado Abid Jalil Belchote, cidadão jequiense, falando a todo o Brasil, qualquer cidadão: eu não comungo, não está certo. O país não precisa de intervenção militar, precisa tirar o corrupto que está ocupando espaços públicos, aparelhamento da máquina pública, excesso de privilégio, transformando a administração pública em extensão de suas casas. Fica registrado.